Olá, veja os destaques desta edição. Comissão promove audiência sobre o Plano Municipal de Educação. Governo incentiva partos normais. PrevRio propõe taxação de aposentados e pensionistas. E o Câmara Rio Notícias começa agora. A audiência pública discute o Plano Municipal de Educação. A expectativa é de que a votação do projeto de lei aconteça ainda em maio. O encontro foi uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Educação e Cultura. Veja como foi na reportagem de Aline Bordalo. As galerias cheias e os cartazes com frases polêmicas indicavam que a discussão seria calorosa. A audiência para debater o Plano de Educação Municipal foi promovida pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, presidida pelo vereador Paulo Messina. O Plano de Educação Municipal deveria ter sido aprovado em junho de 2015. Ele começou a ser elaborado no ano anterior, com a criação de comissões, a realização de audiências públicas e até de uma conferência. Chegou ao âmbito legislativo em fevereiro do ano passado, onde está até hoje. A demora, que provocou a perda do envio de verba em 2016 e no primeiro semestre de 2017, foi lamentada por professores e vereadores. É uma vergonha não termos aprovado o plano no nosso município. Um dos poucos, se não o único município do Rio de Janeiro que não cumpriu a sua tarefa. O ponto mais controverso do plano é o debate sobre a ideologia de gêneros nas escolas. Ele foi abordado por vários oradores, acirrando os ânimos no plenário. Essa Casa de Leis não vai aprovar esse PME com a palavra gênero e sexualidade. Alguns tentavam mudar o rumo da discussão e chamar a atenção para outros pontos do plano, como, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência. Nós temos que dizer não no Plano Municipal de Educação à terminalidade. As crianças, os adolescentes, os adultos com deficiência têm direito a uma educação o tempo que for necessário para eles. Durante as mais de 4 horas de audiência, os protestos não pararam. O presidente Paulo Messina teve trabalho para conter os mais exaltados. A votação do Plano de Educação Municipal, que aconteceria esta semana, foi adiada mais uma vez. A comissão decidiu que as próximas audiências serão divididas por temas. O que a gente viu hoje aqui foi bem lamentável. A gente viu um tema se sobrepondo a todos os outros, né? São 20 metas, são 200 estratégias e a gente ficou basicamente num samba de uma nota só aqui. Claro que houve pais de educação especial, profissionais de educação especial, profissionais de outras categorias, mas predominantemente ficou na discussão da ideologia de gênero, né? O plano precisa voltar à ordem do dia para receber novas emendas. Nós temos 18 vereadores novos, entre eles eu, que têm direito de apresentar emendas. Portanto, o projeto entra em pauta apenas para receber emenda, sai de pauta. E aí a Comissão de Educação, com a Comissão de Acompanhamento do PME, nós vamos analisar essas emendas, dar um parecer sobre elas. E aí ele entra novamente em pauta, aí já com pedido de urgência para a votação. O presidente do PrevRio participou de uma reunião com vereadores para falar da crise na Previdência do município. Luiz Alfredo Salomão defende a taxação dos servidores inativos e pensionistas para evitar o colapso. Conheça a proposta na reportagem de Marcelo Vieira. Dessa vez, o presidente do PrevRio apareceu. Diante de vários vereadores, explicou que não atendeu ao convite anterior da Frente Parlamentar porque ainda não tinha dados precisos sobre a situação da Previdência Municipal. Luiz Alfredo Salomão foi recebido pelo presidente da Casa, Jorge Felipe, e durante quase 3 horas respondeu às perguntas dos vereadores que lotaram a sala das comissões. O presidente do PrevRio confirmou o que os parlamentares já esperavam. A situação financeira do Instituto é preocupante. O déficit operacional entre a receita e as despesas já chega a 2 bilhões e 800 milhões de reais, o equivalente a 10% da receita da Prefeitura do Rio. Sucatearam o Funprev, sucatearam. E hoje o PrevRio está do jeito que está, por quê? Porque acharam que a Previdência, que é um direito do servidor, de que esse dinheiro poderia ser usado para outros projetos, senão o de garantir
o futuro dos nossos servidores. O presidente do PreviRio afirmou que para reverter o quadro atual é necessário um pacote de medidas, entre elas a taxação de 11% sobre os vencimentos dos inativos que recebem acima de R$ 5.500. A medida atingiria cerca de 10 mil aposentados e pensionistas e significaria para o PreviRio uma arrecadação de R$ 70 milhões. Luiz Alfredo Salomão explicou que para a cobrança ser adotada, é necessário que o Executivo envie para a Câmara um projeto de lei. Vamos deixar claro que nós não vamos taxar ninguém sobre os seus proventos e as suas pensões na base de 11% do que recebe. Não é isto. Só quem percebe mais de R$ 5.531 pagará sobre esse excedente os 11%. E isso depende de uma lei municipal. Mas a intenção do PreviRio de taxar aposentados e pensionistas dividiu os vereadores presentes. É uma questão de justiça social, realmente. Regime de aposentadoria é uma questão de solidariedade e, nesses momentos, a gente está simplesmente cumprindo uma determinação que já é constitucional. Os demais municípios do país, o regime próprio da União, todos seguem já essa diretriz. A gente só estaria acompanhando um pouco mais tarde que os demais, mas da maneira correta. Eu entendo que qualquer taxação sobre os servidores já tão sofridos, já tão vilipendiados em seus direitos, ela deve ser a última das tentativas de nós salvarmos o quadro de destruição que hoje se encontra hoje o nosso fundo previdenciário. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Municipal, Paulo Pinheiro, que é líder da bancada do PSOL, prevê dificuldades para a aprovação do projeto. Nós somos 6 vereadores apenas. Na nossa opinião, a bancada deve votar contrário a isso. Não conheço outros dessa casa, está cada vez mais difícil temos que achar alguém que interprete os votos dessa casa. Acho que isso, e não resolve o problema, são 70 milhões que seriam recebidos. Ele diz que com esses 70 milhões já pagaria esses auxílios que eu estou te dando. Mas ele pode pagar de outra maneira. Ele mostrou, por exemplo, o aluguel do Centro Sul-América, que é muito baixo. Ele mostrou que a prefeitura não paga aluguel há muitos anos dos 2 centros administrativos, do antigo e do administrativo ao lado. Ou seja, é preciso outras alternativas que dê o dinheiro dos royalties do petróleo que a prefeitura não paga ao PreviRio e ao FUNPREVI há muito tempo. Eu acho que é o momento, a gente não pode ficar fugindo mais dessas pautas, a gente tem que resolver, porque esse é o típico do problema que se joga para frente, o peso vem maior. Paga mais caro, se empurra com a barriga. E foi isso que foi feito até agora. Chutaram a lata para frente, mas agora não tem como mais ignorar o problema. A gente tem que tomar as medidas para resolver a situação. Os vereadores consideraram positiva a presença do presidente do PreviRio na Câmara e o novo encontro já está agendado. Estamos marcando uma audiência pública para o final do mês de abril, onde ele vai apresentar todas essas informações e os servidores vêm para casa, como vieram da outra vez, para discutir os seus desejos e, evidentemente, deixar os vereadores mais bem informados sobre o que deve acontecer. Veja agora os destaques da sessão. Durante o grande expediente, a vereadora Tânia Bastos falou sobre políticas públicas para a pessoa com autismo. Na legislatura passada, nós conseguimos aprovar nesta casa uma lei de minha autoria, que é a 6101 de 2016, que fala exatamente dando obrigação aos estabelecimentos públicos e privados, na placa de atendimento prioritário, que haja o símbolo, que é o lacinho, né? É o símbolo mundial dos autistas. E nós já temos visto alguns estabelecimentos com esse lacinho. Isso é muito importante. Com esse lacinho na placa prioritária, né? A gente consegue fazer com que essas mães passem para outras pessoas que o seu filho é autista. Então, ela não vai ser mais abordada por ninguém, né? Não vai passar por nenhum constrangimento em apenas informar para essa pessoa que abordou que o seu filho é autista, porque ali está o símbolo. Isso é de extrema importância. O segundo projeto é do vereador Leonel Brizola Neto, que determina a inclusão de alimentos orgânicos nas refeições da rede municipal de ensino. Pela primeira vez desde 2010, o número de cesarianas se manteve estável no país. Segundo o Ministério da Saúde, o resultado se deve aos investimentos em centros de partos normais. Dos 3 milhões de partos realizados no Brasil, 55,5 foram cesáreas e 44,5 partos normais.
Considerando apenas partos no Sistema Único de Saúde, o SUS, a situação se inverte e o número de partos normais é maior, sendo 59,8% e 40,2% de cesarianas. Jane viveu essa experiência no último dia 12 de dezembro, logo após o parto normal de Gael. Foi muito mágico, porque no momento quando, assim que ele nasceu, ele começou a chorar, né? E aí a médica colocou ele aos meus braços, aí eu comecei a conversar com ele, aí na hora ele calou. Então, assim, para mim foi mágico, ficou na minha mente e vou levar para mim pro resto da minha vida. Para estimular o parto normal, o governo federal lançou novas diretrizes. A ideia é que as mulheres possam elaborar seu próprio plano de parto e escolher onde, quando e de que forma querem viver essa experiência. Nessa maternidade pública, essa escolha já é uma realidade. O parto humanizado é o melhor parto para a mãe. Ela escolhe o parto, ela vem para cá para poder fazer o parto normal. A gente aqui tem um índice de cesáreas muito baixo. Embora o governo brasileiro comemore que pela primeira vez desde 2010 o número de cesarianas na rede pública e privada não cresceu, ainda estamos entre os recordistas mundiais na realização desse procedimento. Enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa de cesárea chegue no máximo a 15%, no Brasil ela representa quase 55%, de acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE. A escolha da forma do parto ela tem que ser orientada para isso, né? Então, isso é um empoderamento da mulher que a gente fala de escolha de o que você faz com o seu corpo, do que aquilo que você é melhor para você. Você tem que ter a escolha de saber o que você pode ou não fazer. Algumas indicações para parto normal, a maioria, né, para indicação de parto normal, mas ela tem a opção de escolher. Vamos agora às notícias desta terça-feira do Diário Oficial da Câmara. A Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, presidida pelo vereador Raimon, debateu o assunto com a presença de juristas e especialistas. Projeto de lei do vereador Felipe Michel proíbe o pagamento de qualquer valor pela emissão dos cartões Rio Card. O vereador Dr. Gilberto é autor de projeto de emenda à lei orgânica que amplia os poderes dos parlamentares sobre a visitação em repartições públicas municipais e em áreas sob jurisdição municipal. Por iniciativa do vereador professor Célio Luparelli, a Câmara homenageou as mulheres de luta nos mais diversos segmentos com moções de louvor e reconhecimento. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.